Nesse vídeo eu vou explicar 3 motivos do porquê você deve começar a investir hoje o seu dinheiro. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro, neste canal falando sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, deixa o like e se inscreve no canal para você receber notificação de vídeos novos sempre que a gente postar alguma coisa por aqui. O primeiro motivo que eu vou colocar aqui, e o que eu considero um dos mais importantes, é justamente a inflação. E apesar da inflação ser um fenômeno muito antigo, hoje ainda existem entre os economistas muitas discussões do que gera de fato a inflação. Alguns falam que é o aumento de preço, outros falam que é o aumento da base monetária. Então ainda existem várias discussões entre os economistas. A definição que eu mais gosto sobre a inflação é a que a escola austríaca dá, que a causa da inflação é o aumento da oferta monetária, mas não de uma forma linear, ou seja, não quer dizer que se você aumentar 20% a oferta monetária, também vai crescer 20% os preços dos itens. Eles podem acabar aumentando mais ou até menos, dependendo da situação que a gente se encontra. Então, por exemplo, pense comigo o seguinte, se eu pego toda a oferta monetária de um país, seja ela de 1 trilhão, por exemplo, e aumenta em 20%, ou seja, 200 bilhões, automaticamente os preços não aumentariam na mesma hora, na mesma proporção. Isso porque o dinheiro precisa circular em toda a economia para que essa inflação, esse aumento de preço comece a acontecer de fato. Ou seja, se esse dinheiro não circular diretamente na economia, o aumento dos preços também não vai acontecer. Imagine que todo esse dinheiro fosse trancado numa sala, como que aconteceu parecido em 2008, no qual o dinheiro estava com os bancos, e não cascateado em toda a economia. Isso acaba segurando esse aumento de inflação, mas é claro que ele é só um freio, ele acaba não segurando totalmente essa inflação, que ela vai acontecer aos poucos. E de qualquer forma, independente da definição que você usa para a inflação, ela tem uma consequência inevitável, que é o aumento dos preços de tudo que a gente tem dentro da nossa economia, podendo ser maiores ou menores de acordo com como a nossa economia se comporta. Para que você tenha uma ideia do tamanho da loucura que a inflação pode causar num país, eu vou colocar aqui na tela a inflação acumulada do Brasil até o Plano Real. E como você pode ver nesse recorte que está aparecendo aqui na tela, a inflação acumulada entre os anos de 80 e 94 foi de exatamente 13 trilhões 342 bilhões 346 milhões 716 mil 671 e 7%. Existe esse número, pô. Para vocês terem uma ideia do tamanho da loucura da inflação que foi no Brasil entre os anos de 80 e 94. Realmente, isso, se a gente olha no histórico de consumo, o brasileiro tinha que ir um caminhão de dinheiro para comprar 12 pães e um cafezinho, e no final do dia esse caminhão de dinheiro não era o suficiente para comprar os mesmos produtos. Então imagina o estado que era a economia naquela época. Tem até alguns vídeos bem engraçados que a gente vê de propaganda no final dos anos 80 de carro. O cara vendendo um pau velho por mais de 1 bilhão de cruzados novos lá, a moeda da época. E hoje em dia a gente tem um cenário parecido como na Venezuela, né? Pra tu comprar um pãozinho ali, um pão francês, tem que levar um carrinho de dinheiro. Tu já viu aquelas fotos que o cara coloca o quantidade de dinheiro para comprar um único item básico? Tanto que na Venezuela a galera deixava de comprar papel higiênico porque o dinheiro não era o suficiente para pagar, nem para produzir papel higiênico. Era mais fácil limpar com o dinheiro. Exatamente, exatamente. Mas essa inflação que a gente falou do Brasil, ela foi anterior ao Plano Real. E é por isso que muita gente fala que o Plano Real deu certo, porque a inflação ficou menor e mais controlada. E um ponto importante é que o juro composto, ele tanto nos ajuda nos investimentos quanto nos prejudica com a inflação. Então só pra gente fazer uma comparação de cenário, como a inflação média de 4% ao ano, e isso em mais ou menos 10 anos faz com que a gente perca metade do nosso poder de compra. Então se você olha na calculadora do Banco Central para fazer essas comparações e pega 1 milhão de reais em 1994 e compara com 1 milhão de reais em 2024, a gente vai perceber que a gente precisaria ter mais ou menos 8,2 milhões de reais em 2024 para ter o mesmo poder de compra de 1994. Ou seja, nesse período de 20 anos, o real perdeu muito seu valor. Porém, esse é um ponto importante, que esse número que a gente utilizou é com base no IPCA, que é a inflação contabilizada todos os anos de 4%. Porém, isso não reflete toda a realidade. O IPCA nada mais é do que uma média entre preços que a gente tem numa cesta de produtos. Ou seja, em alguns casos isso pode ter sido pior. Então se a gente pega uma outra calculadora, por exemplo o GPM, e a gente faz a mesma correlação entre 94 e 2024, a gente vai ver que se a gente quisesse ter o mesmo poder de compra de 94, a gente ia precisar ter 12 milhões de reais. Então percebe o tanto que a inflação corrói o nosso dinheiro negativamente, com juros compostos e decrescente ao longo do tempo. E percebe o seguinte, pessoal, a inflação ela não vai deixar de existir. Os governos querem gastar cada vez mais, imprimir mais papel moeda, e isso vai gerar cada vez mais inflação. Então se proteger contra ela é extremamente necessário. Para que você possa entender, eu vou contextualizar uma história, que é a história do Richard Cantillon. E para contextualizar o problema da inflação, eu vou falar para vocês um caso que aconteceu na França, isso há centenas de anos atrás,
com John Law, um banqueiro da França, e foi estudado pelo Richard Cantillon, que basicamente hoje é conhecido até como efeito Cantillon. O John Law era um banqueiro francês, que na época que a França tinha vários territórios espalhados pelo mundo, e pela confiabilidade da Companhia do Mississippi, como era conhecida, começou a emitir papéis moedas que valiam ouro, ou seja, era um papel moeda que estava supostamente lastreado na confiança do que a Companhia do Mississippi ia emitir ouro. Isso fez com que as pessoas acreditassem nesse papel moeda e o John Law achou que tinha descoberto a pedra filosofal da economia. Então ele começou a emitir cada vez mais esses papel moedas e distribuir entre as pessoas. E o Richard Cantillon percebeu que, conforme o John Law ia distribuindo esses papéis, ele ia perdendo valor. Em que sentido? Imagina que o John Law deu 1 milhão desses papéis para um nobre francês. Esse nobre francês pegou esse 1 milhão e foi lá e comprou uma terra com esse 1 milhão. Depois o John Law continuou distribuindo esse dinheiro, outra pessoa recebeu 1 milhão e foi tentar comprar desse nobre o mesmo terreno. O nobre não queria mais vender o terreno por 1 milhão, mas sim por 1,3 milhões. Ou seja, o que essa história vai nos definir? Que a inflação gerada pela impressão desenfreada de dinheiro sempre vai atingir mais fortemente a última pessoa a receber esse dinheiro. A primeira pessoa que se beneficiou do recebimento do dinheiro gerado pela inflação, ela até tem um certo benefício em relação às demais. Conforme esse dinheiro vai entrando, vai circulando na economia, ele vai perdendo cada vez mais força e valor. Ou seja, para que a gente possa ter o efeito da inflação menos prejudicial à nossa carteira, é importante a gente estar próximo dela, ou seja, na ponta da lança quando o dinheiro começa a ser distribuído no mercado. E de que forma a gente vai fazer isso? Imaginando, por exemplo, que o governo imprimiu dinheiro para pagar uma dívida pública. Então, quem que vai se beneficiar disso primeiro? É justamente o pessoal que está investindo seu dinheiro nesse tipo de produto. Se o dinheiro é impresso e dado para as pessoas para elas consumirem, essas pessoas normalmente vão consumir nas grandes empresas essas inclusive listadas na Bolsa de Valores, e o dinheiro vai para a empresa e a empresa consegue aumentar a sua receita. Isso a gente pode ver claramente que aconteceu na pandemia. Então perceba que o investidor é o primeiro a receber esse dinheiro. Então ele acaba sendo menos afetado pela inflação num primeiro momento. E quem não investe é o último a receber, ou seja, quando ele vai começar a se beneficiar desse dinheiro, ele já perdeu muito valor. E é justamente aí que a gente percebe o poder do efeito Cantillon sobre a economia da inflação. Só que tem um porém, quando a gente vai começar a investir, a gente tem que pensar no país que a gente está investindo. E o Brasil é um país com muitos problemas de confiabilidade jurídica. Não só isso, o Brasil também tem um percentual muito pequeno do mercado mundial, sendo ele só 2%, sendo conhecido principalmente por empresas de exportação de commodities e não por empresas de tecnologia, que são normalmente as empresas que mais crescem aí no mundo. Nesse caso do problema jurídico, a gente pode citar 2 casos recentes que aconteceram aqui no Brasil. O primeiro deles foi o bloqueio das contas da X e da Starlink. São 2 empresas diferentes, por mais que tenham sócios que possam compartilhar a sociedade entre essas empresas, têm sócios totalmente diferentes. Então, realmente são 2 empresas distintas e elas tiveram suas contas bloqueadas. Então, imagina como um investidor internacional ou um grande empresário vai enxergar esse tipo de situação aqui no nosso país. Imagina, tem um investidor, tá olhando esse cenário no Brasil, porra, estão bloqueando, estão afastando as empresas. Porra, como que eu vou investir num paizinho desse, esse paizinho medíocre? Assim, imagina que o país, a gente tem basicamente commodities que a gente exporta, o nosso governo não está nem aí para industrialização, e aí quando uma empresa internacional se coloca à disposição para vir para o Brasil, o cara simplesmente bloqueia a conta dele. E o segundo grande porém, né, a gente poderia citar vários, tá, pessoal, de escândalos que aconteceu no Brasil, mas o segundo que eu vou colocar, só para esse vídeo não ficar muito grande, é o caso que aconteceu recentemente do governo confiscar o dinheiro esquecido nas contas das pessoas, totalizando um montante de mais de 8,5 bilhões de reais. E antes que você se desespere, não quer dizer que o governo vai botar a mão na sua conta bancária e tirar todo o seu dinheiro, tem algumas premissas que devem ser atendidas, porém isso mostra que o governo está procurando dinheiro em todos os lados para poder pagar as contas. Então, esse nosso governo, principalmente atual, ele não se preocupa com uma arrecadação saudável e com déficit zero. Ele quer simplesmente gastar mais e a bomba que fique no próximo. Ele não vai botar a mão no teu dinheiro por enquanto. Se a gente pega a inflação, ele já está colocando, né? Mas se a cabecinha entrou, o tronco vai entrar junto. Entra tudo, não tem a graça. E esses graves problemas mostram que é justamente por isso que a gente tem que investir fora do Brasil, pelo menos uma parte do seu capital. E você pode fazer isso de 2 formas de investir no exterior. A primeira delas é escolhendo um país com uma jurisdição mais amigável, com uma economia mais forte e com boas empresas para se investirem, como por exemplo os Estados Unidos. Você pode investir em stocks, em rates, mas eu recomendo fortemente nesses casos você investir em ETFs, que nada mais são do que um tipo de investimento que vai escolher uma forma de investir, então ele vai investir só nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e vai seguir essa metodologia sempre enquanto o ETF existir. Então essa é uma recomendação nossa
E a segunda opção é você investir em criptomoedas, que aqui nesse caso você não está só diversificando seu investimento em outros países, mas sim diversificando seu investimento de um país em si, já que uma criptomoeda como o Bitcoin, ela não está alocada em nenhum banco central e não tem nenhum banco que imprime esse dinheiro. Então, basicamente, o Bitcoin está atrelado somente a uma blockchain, no qual milhões de pessoas têm conhecimento e acesso a essa rede, mas sem nunca ter acesso diretamente à sua carteira, somente as transações entre Bitcoins que são públicas. Isso torna esse modelo de negócio, esse modelo de moeda, muito valioso para o futuro. E agora, se a gente volta e fala do efeito cantilhão, por exemplo, quando a gente investe no Brasil, nas empresas brasileiras, a gente vai estar mais próximo de receber o dinheiro primeiro do que ele está circulando na economia. E quando a gente investe no mercado americano, a gente ainda vai estar mais próximo da grande impressora mundial, já que o dólar hoje, pelo menos, é a grande moeda do mundo. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando, na pandemia os Estados Unidos imprimiram mais moedas do que nas últimas décadas. Grande parte do dólar que circula hoje em dia foi impresso na pandemia. Então, para que essa inflação não nos atinja fortemente, temos que estar ao lado da grande impressora. Como que a gente faz isso? Investindo nas ações, investindo nos rates, investindo nos ETFs americanos. É dessa forma que a gente se protege da inflação e também se protege num país que não tem uma boa jurisdição econômica e fiscal. E o último dos 3 motivos, e o mais importante de todos, é o fato de haver uma grande promessa que nunca será cumprida, que é as previdências sociais, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, são uma grande pirâmide e você nunca vai conseguir se aposentar se escolher uma previdência privada fornecida pelo Estado. E no Brasil, para piorar a situação, a previdência é obrigatória, então a gente tem que pagar todo mês parte do nosso salário para algo que a gente sabe que vai ruir uma hora. E por que eu falo isso, pessoal? Se a gente contextualiza, por exemplo, e pega 50, 60 anos atrás, a média de nascimento era muito maior do que é hoje. Hoje, para você ter uma ideia, cada casal tem em média menos de 2 filhos. E a tendência é que a expectativa de vida fique cada vez mais alta. Ou seja, temos menos nascimentos e mais aposentados. Na década de 40, 50 mais ou menos, a gente tinha 13 jovens para cada aposentado. Hoje já é 4 jovens para um aposentado, sendo que 1/5 desses jovens já fazem parte da geração neném e provavelmente nunca vão contribuir para a Previdência. Por quê? Quando a gente está pagando a Previdência privada todos os meses no nosso salário, a gente não está pagando para nós, mas sim sustentando já uma base de pessoas que já estão aposentadas. E aí qual seria a expectativa? Que quando eu me aposentasse, tivessem pessoas trabalhando para sustentar essa minha aposentadoria. Percebe que somente essa lógica já mostra o quão piramidal é esse tipo de relação? Todos os países, na verdade, já enxergaram essa informação. Inclusive, quando a primeira Previdência Social foi implementada, lá na Alemanha, pelo Otto von Bismarck, a gente tinha uma expectativa para quem se aposentasse de acima de 70 anos e a expectativa de vida na Alemanha era de 40 anos. Ou seja, a gente já entendia que a pessoa provavelmente nem ia conseguir se aposentar. E se conseguisse se aposentar, ia ter uma massa de trabalhadores para poder sustentar ela. Sendo assim, pessoal, a previdência social em si, que a gente tem fornecida pelo Estado, ela é sim falida. E óbvio que talvez daqui a 50 anos as pessoas ainda vão estar recebendo alguma coisa, mas um dinheiro tão pequeno que você não vai conseguir nem se alimentar com esse valor da previdência. Ou seja, para que a gente pense no futuro, é de suma importância você começar a investir a sua própria aposentadoria. Quando a gente fala de investimentos, não necessariamente eu estou investindo para que no próximo ano eu já fique rico, mas sim para que daqui a 40, 50 anos eu tenha um montante acumulado de capital que ele me forneça dinheiro passivamente e esse capital seja a minha própria aposentadoria. Eu particularmente estava fazendo previdência privada, né? Só que eu fiz 8 meses de previdência privada, certamente 20 anos, né? Aí eu tava pensando, porra, e se eu botar tudo isso daqui em Bitcoin? Daqui em 10 anos eu vou quadruplicar, quintuplicar meu dinheiro. Eu vejo que investimento em previdência privada, a grande vantagem dela é só a gente ter um controle e um direcionamento do nosso capital para esse tipo de investimento. Agora, se você já começa a estudar, ver vídeos do Gerando Valor, você vai ver que você consegue fazer a sua aposentadoria de forma mais prática, sem, de fato, investir numa previdência privada, mas pensando em aposentadoria. Certo, pessoal? Então esse foi o vídeo, os 3 grandes motivos do porquê você precisa começar a investir hoje. Se você não quer daqui a 30 anos estar falido, pense já em investir o seu dinheiro. Se chegou até o final desse vídeo, deixa um like e também nos comentários qual a sua opinião sobre investimento de longo prazo. Você já faz isso na sua carteira? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até um dia.